Boa tarde a todos. Cheguei em minha casa, graças a Deus. Já estou fazendo aqui da mesinha que eu montei. Eu montei um lugarzinho para eu fazer minhas orações. E eu vou ler o catecismo agora. Catecismo eu vou fazer. Eu parei no artigo 3, que chama Guias para a Oração. Uma nuvem de testemunhas. As testemunhas que nos precederam do reino, especialmente as que a Igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração, por exemplo, modular de sua vida, pela transmissão de seus escritos e por sua oração. Hoje, contemplamos a Deus, o louvam e não deixam de velar por aqueles que deixaram na terra. Entrando na alegria do Mestre, eles foram postos sobre muitos. Sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao plano de Deus. Podemos e devemos lhe pedir que interceda por nós e pelo mundo inteiro. Na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha de amor de Deus pelos homens pode ser transmitido com o espírito de Elias e de Eliseu e a João Batista, para que alguns de seus discípulos participem deste espírito. Uma espiritualidade está igualmente na confluência de outras correntes, litúrgica e teológica, atestando e enculturando a enculturação da fé no contexto humano e em sua história. As espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo com sua rica diversidade e para a única luz do Espírito Santo. O Espírito é verdadeiramente o lugar dos santos e é santo para o Espírito um lugar próprio, pois se oferece para habitar com Deus e é chamado de seu templo. Servidores da oração. A família cristã é o lugar da educação para a oração. Fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica, na qual os filhos de Deus aprendem a orar como igreja e a perseverar na oração. Para as crianças, particularmente, a oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, reanimada pacientemente pelo Espírito Santo. Os ministros ordenados também são responsáveis pela formação de seus irmãos e irmãs em Cristo para a oração. Servidores do bom pastor, eles são ordenados para guiar o povo de Deus, as fontes vivas de oração. A palavra de Deus, a liturgia, a vida, as fontes vivas da oração. A vida teologal, o hoje de Deus nas situações concretas. Muitos religiosos consagram toda a vida à oração, desde as anacoretas do deserto do Egito, eremitas, monges, monjas consagraram seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão por seu povo. A vida consagrada não se mantém e não se propaga seu povo. A vida consagrada não se mantém e não se propaga sem oração. Esta é uma das fontes vivas de contemplação e de vida espiritual da igreja. A catequese das crianças, dos jovens e do adulto procuram fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, a fim de progredir, de produzir seu fruto numa vida nova. A catequese é também um momento em que a piedade popular pode ser avaliada e educada. A memorização das orações fundamentais oferece apoio indispensável à vida de oração, mas importa grandemente fazer com que se saboreie seu sentido. Os grupos de oração e mesmo as escolas de oração constituem-se hoje em um dos sinais e um dos estímulos da renovação da igreja na oração.
contanto que se beba nas fontes autênticas da oração cristã. O cuidado com a comunhão é sinal de verdadeira oração na igreja. O Espírito dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento, em vista do bem comum, que é a oração, direção espiritual. Aqueles e aquelas que têm esses dons são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição, conforme o conselho de São João da Cruz, deve considerar bem em que mãos se entrega, pois conforme o mestre, assim será discípulo, conforme o pai, assim será o filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado. Se o guia espiritual, São Teu, e a experiência da vida espiritual é incapaz de nela compreender as almas que Deus chama, e nem sequer as compreenderá. Lugares favoráveis à oração. A igreja, Casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade paroquial. É também o lugar privilegiado da adoração na presença real de Cristo, no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdade da oração. Para a oração pessoal, deve ser um recanto de oração, com as Sagradas Escrituras e imagens sagradas, para aí se estar em segredo diante do nosso Pai. Numa família cristã, essa espécie de pequeno oratório favorece a oração em comum. Nas regiões existem mosteiros, as vocações dessas comunidades é favorecer a partilha da oração das horas com os fiéis e permitir a solidão necessária de oração pessoal mais intensa. As peregrinações evocam nessa caminhada pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação de oração. Os santuários são para os peregrinos em busca de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver como igreja. As formas de oração cristã. Eu vou fazer um pequeno resumo. Na oração, a igreja peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. As diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação à oração. Os ministros ordenados, a vida consagrada, a catequese ou grupos de oração é a direção espiritual. Garantem na igreja uma ajuda à oração. Os lugares mais favoráveis à oração são o oratório pessoal ou familiar, os mosteiros, os santuários de peregrinação e, sobretudo, a igreja, que é o lugar próprio de oração litúrgica para a comunidade paroquial e é o lugar privilegiado da adoração eucarística. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou ler, é pequenininho, então eu vou terminar de ler o capítulo 3, a vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, nas tradições de Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como despertar frequentemente da memória do coração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. A tradição da igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, a oração da manhã e à tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas, o domingo, centrado na Eucaristia,
é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida da oração dos cristãos. O Senhor conduz cada pessoa pelo caminho e de modo que lhe agrada. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. A tradição cristã conservou, entretanto, 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância está em guardar a palavra e permanecer na presença de Deus. Faz dessas 3 expressões fortes na vida de oração. Glorificado o Senhor, para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus dê uma quarta-feira de tarde, sol quente, graças a Deus. Que Deus é bom o tempo todo. É o dom que Ele dá para nós, o dono da vida. E nós estamos aqui vivendo nesse mundo tão perigoso que está, mas Ele está olhando por nós. Ele é misericordioso. Eu peço oração para uma minha cunhada que não se encontra bem, está internada, vai fazer uma cirurgia hoje. Parece uma cirurgia simples, retirada da vesícula, mas eu acho que nenhuma cirurgia é simples. Que Deus abençoe ela, que seja uma cirurgia realmente simples. E quem está lá fazendo a cirurgia é nosso Pai Celeste. É Ele que é o médico, é o instrumentista. E Ele, o doutor. É assim que eu confio. Confio que Ele vai estar lá fazendo. Amém? Deus abençoe aos doentes. Deus abençoe aqueles que estão internados, a todos que estão internados, todos que precisam de oração. O Senhor esteja com todos.